Na lição de número 3, com o título A Encarnação do Verbo, faremos agora o resumo desta lição e é muito importante porque é uma doutrina fundamental, é uma doutrina que não pode ser contrariada porque senão corremos o risco da nossa salvação. A Bíblia é bem clara em dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João depois deixa bem claro que na sua época já havia os contradizentes dizendo que Jesus não nasceu em um corpo físico, que ele verdadeiramente não teve um corpo humano, e João então já se dedicava nesse assunto. E o próprio João, né, é que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então o próprio João disse, né, eu vi, eu o abracei, eu estive com ele. Por quê? Porque ele já estava sendo contrariado naquela época, porque o inimigo, ele não quer que as pessoas creiam que Jesus Cristo veio em carne e venceu, porque a derrota de Satanás está em que o primeiro Adão ele derrubou com facilidade, mas a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, ou seja, pelo primeiro Adão o pecado entra ao mundo e somos todos pecadores, segundo a Bíblia em Romanos 3:23. Agora o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que vem em carne, em forma humana, venceu como homem. Veja bem, 100% Deus, não deixou de ser Deus. Agora ele toma a forma humana, tornou-se carne, não é reencarnação, é encarnação do Verbo. E agora, com o Verbo encarnado, ele é 100% homem e vence como homem. E ele, ao vencer como homem, ele nos dá também essa autoridade para que nós possamos também vencer. O texto áureo está escrito em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Interessante que aqui João diz que ele é o unigênito do Pai. Em Mateus capítulo 1, versículo 25, Mateus diz que ele é o primogênito da jovem Maria, ou seja, ele foi o primogênito da jovem Maria, foi o primeiro filho da jovem Maria, mas do Pai ele é o único, ele é o unigênito. Verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado, é um fato que foi presenciado, né, por muitos testemunhos. Por isso a negação da sua historicidade não se sustentam, e a Bíblia é bem clara em dizer, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve que Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele foi visto por mais de 500 irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, Paulo deixa isso bem claro. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 3, depois capítulo 4, versículo 1 ao 3, depois 2 João versículo 7, né, que 2 João tem apenas um capítulo. Nós vamos agora para a nossa introdução, para que a gente possa entender aqueles contradizentes que já haviam na época de João. Então, na época de João, João já escreve, né, as suas cartas já combatendo as heresias da sua época. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João que se empenha em mostrar a deidade, quer dizer, o próprio João que se empenhou em mostrar a deidade, dizendo no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então em São João no capítulo 1, versículo 1, ele deixa claro, Jesus é Deus. Já no versículo 14 ele diz, e o Verbo se fez carne. Então olha a preocupação dele, 100% homem, 100% Deus. Então, isso aqui é uma doutrina fundamental que não pode ser contrariada ou mudada, porque aí então a pessoa está colocando em risco sua própria salvação. Parte primeira, heresias que negam a corporeidade de Cristo. No item 1, o que é docetismo? Então vamos ver o que é docetismo. O termo vem do grego dokio, que significa ter aparência. Então docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus Cristo teve um corpo físico humano. Então ele nega sua humanidade e diz que era apenas uma simples aparência como um fantasma. E Jesus Cristo mesmo, depois de ressurreto, ele aparece aos seus apóstolos no domingo, quando ele ressuscita, naquele primeiro dia da semana, que é o domingo. Ele apresenta aos seus apóstolos, um deles não estava ali. Então, aquele que não estava ali, as pessoas contaram para ele. Falou, e que ele disse, ele disse assim, eu só acredito vendo. Hoje as pessoas têm essa maneira de dizer, né? Ah, eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. Então, daria 7 dias. No primeiro dia da semana de novo, no outro domingo, os apóstolos estão reunidos, Jesus Cristo entra na sua presença, diz, paz seja convosco da mesma forma, chega até Tomé cai de joelhos, porque o Senhor diz a ele, toca aqui na minha mão, toca do meu lado, ou seja, um fantasma não tem corpo, e Jesus, ele viveu em corpo humano e ressuscita em corpo glorioso. Essa é a vitória da igreja, essa é a tua vitória, viu? No item 2 aqui, e Tomé cai de joelhos e fala, né, Senhor meu e Deus meu, reconheça o quê? Reconheça a sua deidade também. O que os docetas ensinavam sobre Jesus, os seguidores dessa heresia, então, os seguidores da heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras. Então, havia muitas heresias que eles
ensinavam, contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque, no caso aqui do nosso estudo, é sobre a humanidade de Jesus, que eles negavam essa humanidade. Lucas descreve um começo muito humano. Então Jesus teve, olha só, então Lucas deixa bem claro no seu evangelho. Então Jesus diz claro, Jesus teve parentes, né? Teve parentes, teve amigos. A Maria vivia ali, já havia muitos parentes de Maria. Tanto é que ela foi para casa de Isabel, que é a sua prima, que estava grávida o anjo ainda falou para ela, né? Gabriel falou para ela, se acha grávida de João. Já estava grávida há 6 meses do João e ela era estéril. Então José e Maria, que são seus pais, vizinhos e primos, a Bíblia deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro, então esse parentesco, né? Também os pastores, também pastores, a Bíblia diz, né? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, no dia que Jesus nasceu, esses pastores foram até ali e o adoraram. Nós temos uma história interessantíssima que é do Simeão e da Ana. Esse Simeão e Ana, eles viviam no templo, eram pessoas piedosas que estavam ali. E o mais interessante é que o Simeão, Deus tinha colocado no coração dele através do Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo, falou para ele o seguinte: você não vai morrer enquanto você não vê o Messias. Olha só, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o Espírito Santo revelou isso para ele. Quando eles entram para apresentar Jesus, ele pega Jesus no colo e começa a fazer ali uma adoração, começa a fazer ali o seu cântico, começa a fazer ali a sua apresentação, a sua exclamação, e ele diz assim: agora eu posso morrer em paz, que os meus olhos viram a salvação. E Maria e José ficaram espantados, né, com esse dizer de Simeão. E nesse mesmo dia que Simeão faz isso, está ali no templo uma viúva também, que era uma pessoa, uma figura conhecida ali daquele templo. Ela era viúva de quase 80 anos, de quase 84 anos. Ela tinha ficado casada 7 anos com o seu marido. Depois que o seu marido morreu, ela só vivia em jejuns, em consagração, vivia no templo. E diz a palavra do Senhor, né? Vivia em jejuns e oração de dia e de noite. E também Ana, a profetisa, ela também tinham deixado bem claro, né, que ela também viria a essa bênção, o qual o Senhor prometera, a qual o Senhor prometera ali. Então aqui no versículo 37, aí no versículo 38, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Então Ana e Simeão, ao falarem ali de Jesus, né, vendo que era o cumprimento daquilo que o Senhor falara em seus corações, deixou todos ali atônitos, isso sem contar um relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então a Bíblia deixa bem claro, né? Nós vamos ver aqui, ó. Diz assim, ó: e o mesmo menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, Jesus Cristo teve uma infância, teve parentes, teve uma convivência humana. Diz assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, ele também conquistava as pessoas que estavam ao seu redor através do seu bom comportamento, através de ser um filho obediente, através de ser um filho que tudo que o seu pai ensinava, sua mãe ensinava, porque os judeus já era um mandamento de Deus que ele ensinasse seus filhos. Você imagina José ensinando Jesus e a mente de Jesus se abrindo ali, porque ele estava crescendo, ouvindo a palavra. Tanto é que quando ele está no templo ensinando os doutores, a sua mãe chega ali e fala: nós ficamos preocupados. E o que ele diz? Ali o entendimento dele estava aberto. Ele disse assim: ó, me convém cuidar dos negócios do meu pai. Mas ele já não está falando o pai José, ele está falando o pai celestial. Ou seja, estava cuidando dos negócios do pai. Estava ali ensinando os doutores questionavam ele e ele respondia segundo o quê? Segundo as Escrituras, segundo o que o Espírito Santo já estava abrindo a mente dele para entender. No item 3 aqui, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Então, o que a heresia dizia sobre Jesus? Três dos principais hierarcas, né, heresiarcas, negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Então, quais são esses três principais heréticos que levantaram nessa tese? Um deles é Cirinto. Cirinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João, por isso que João, né, deixa bem claro nas suas cartas. Ele diz: no princípio era o verbo, ou seja, ele é Deus, e o verbo se fez carne, ou seja, natureza humana.
Outro também, o Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, nem teve forma, nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Olha que perigo isso, né? Então, por quê? Porque se Jesus Cristo não teve forma humana, ele não morreu. Se ele não morreu, não ressuscitou. Se não ressuscitou, Paulo deixa bem claro, é vã a nossa fé. E outro desses heréticos é Marcião. É outro desses heréticos, né, que negava que Cristo verdadeiramente que Cristo fosse verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe, na opinião dele, né, se era apenas uma aparência ou uma substância etérea. Então, nem ele mesmo, nem os seus seguidores conseguiam entender bem o que ele quis dizer. Mas o que sempre ensinava que não veio em forma humana. E João deixa bem claro, né, que aquele que nega que Jesus Cristo veio em forma humana, esse é do anticristo. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus Cristo nasceu, mencionando até mesmo o local, ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. E a época do reinado do César Augusto, imperador romano. Então nós sabemos a época que Jesus nasceu, quando ele viveu. Então isso a Bíblia deixa bem claro, né? Está dizendo assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, magos aqui significa sábios, viu? Como se fossem astrônomos, né? Astrólogo, astrônomos, que vieram do Oriente para adorá-lo. Então está dizendo a época que ele nasceu, e está deixando bem claro aqui a palavra do Senhor. Aí a Bíblia vem dizendo, mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus Cristo, ele falou em certa ocasião o seguinte: vocês vão destruir o templo, mas em 3 dias, né? Eu vou reerguê-lo em 3 dias, vou levantá-lo em 3 dias. Aí o pessoal olhando para o templo, assim, mas levou 46 anos para ser feito esse templo, mas Jesus não estava falando daquele templo, ele estava falando do seu próprio corpo, ou seja, vão me matar, mas em 3 dias o meu corpo, este templo, ele vai ser levantado. Então ele está dizendo o quê? O corpo. Então ele tem corpo, tinha corpo. Segundo a segunda parte aqui da nossa lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era, aí no item 1, o que era desde o princípio. Então, na carta de João, capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo, né, ele diz assim, ó, o que era desde o princípio. Olha que interessante, porque em São João, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora, em 1 João, capítulo 1, ele começa dizendo, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Parece redundância, né? Mas por quê? Porque é necessário para que fique fixado no coração dos ouvintes, para que essa heresia seja vencida. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Posso dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirmou no seu evangelho, né, dizendo, no princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia. Veja bem, a Bíblia é clara, lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus diz assim, ó, glorifica-me, glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, antes que o mundo existisse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinha uma glória, já tinha uma convivência. Então, João capítulo 17, versículo 5, deixa isso bem claro. Não se comenta apenas, não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes, dizendo assim, né, é que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e diz assim, ó, e habitou entre nós. Então, João capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ou seja, ele nasceu, ele habitou entre nós, nós convivemos com ele, nós somos testemunhas vivas. Então, João era testemunha ocular daquilo que ele estava pregando e ensinando. No item 2, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do Evangelho. Ele diz assim, ó, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, nós tocamos nele. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus Cristo veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que conviveram com ele. Então isso aí, ele está deixando bem claro, né? Tanto é que eu citei para vocês, está aqui a passagem de Tomé. Quando Jesus ressuscita no primeiro dia, Tomé não está naquela reunião. 7 dias depois, Jesus Cristo se apresenta novamente naquele primeiro dia da semana, que é um domingo. Agora Tomé está, ele chega perto de Tomé e fala, toca minha mão, toca o meu lado. Tomé cai de joelhos e diz, Senhor meu, Deus meu. Ou seja, fantasma não tem corpo. Então Jesus, ele viveu como um homem aqui, morreu na cruz do Calvário, ressuscita em corpo glorioso. Ainda permaneceu o corpo que tinha, que era humano, e agora o corpo glorioso. E ele diz bem claro que nós que vamos viver a eternidade com ele, teríamos este corpo também glorioso, qual ele ressuscitou.
Veja que a presença do nome Pilatos no Credo dos Apóstolos, no Credo dos Apóstolos tem o nome de Pôncio Pilatos. Diz assim, ó, ele sofreu sob Pôncio Pilatos, que é o credo apostólico. Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também fazer parte dessa história. Então deixa bem claro, né, que ele sofreu sob Pôncio Pilatos, que é um personagem que viveu naquela época. E Romanos, capítulo 1, versículo 3, diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então Jesus Cristo teve forma, Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo se tornou carne, Jesus Cristo veio como homem, 100% homem. Outra coisa que tem que entender bem, não fazer confusão. Quando Jesus estava no ventre de Maria, né, diz a Bíblia que Maria foi até Isabel, e Isabel ali foi cheia do Espírito Santo, o menininho, o bebê que estava dentro da João Batista, sentiu aquela alegria, foi cheio do Espírito Santo, que já havia essa promessa. Isabel volta para si, para Maria, e diz, venha a minha mãe do meu Salvador. A Isabel louva Jesus, logo em seguida Maria também louva Jesus, e Jesus nasce, os astrônomos e os sábios, os magos do Oriente vêm e adoram Jesus. Agora Tomé adora Jesus, mas tem que entender o seguinte, não, quando Jesus nasce, ele não é um menino Deus, e quando Jesus está sobre a terra, ele também não é um homem Deus, ele é um menino humano, ele é um homem humano, mas permanecia sendo Deus, mas não usou a sua deidade. Então Paulo deixou isso bem claro, diz assim, ó, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Então isso está bem claro na palavra de Deus, isso está bem claro na Bíblia Sagrada. Então Jesus Cristo ele vence como homem, por isso que você tem condições de vencer, porque Jesus Cristo, ele disse, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é ele que nos orienta a vencer. No item 3, uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cirinto, o doceta, ou seja, ele viveu ali e estava combatendo aquela heresia. Os escritos do apóstolo João, o evangelho, as 13 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, agora, João deixa isso bem claro. Ele fala assim, ó, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Então, o João depois deixou claro, né? Muitos já se fazem anticristo. Então, o que é anticristo? É que trabalha contra as coisas do Cristo, que ensina contra as Sagradas Escrituras. Então, esse espírito do anticristo, que é o espírito de Satanás operando no engano das pessoas, isso já existe desde o Adão, desde Eva, desde Caim. Então, o inimigo tem colocado que dúvidas sobre a mente das pessoas. Ore a Deus com sinceridade, ele vai esclarecer o seu coração e você vai vencer cada uma das batalhas. Então aqui está deixando isso bem claro. Nós não podemos negar que Jesus Cristo veio em carne. Então veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve o corpo físico real, ele também não morreu, e se não morreu, também não ressuscitou, e se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Então olha só como que isso deixa bem claro. E o próprio Paulo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele deixa isso claro, que ele diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, então ele não ressuscitou? Se você não crê, então você está perdendo o seu tempo, nós estamos condenados. Ele diz assim, ó, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, ou seja, até mesmo aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus, então eles estão perdidos. Mas Paulo está fazendo o quê? Um contraponto, querendo deixar bem claro que Jesus, ele nasceu em forma humana, morreu, ressuscitou o terceiro dia. Por isso que ele deixa bem claro, e ele deixa isso bem claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que Jesus Cristo foi visto uma vez por mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição. Então ele deixa bem claro isso aí. E na época de João, essas pessoas eram chamadas de enganadores, que estavam ensinando essa doutrina totalmente contrária, né? Totalmente contrária aos ensinos e ao ensinamento dos apóstolos. Agora nós vamos para a última parte aqui da nossa lição, como essas heresias se revelam hoje. Essas mesmas heresias do passado se revelam hoje, mas mudando a roupa, né? Mas o personagem é o mesmo, a heresia é a mesma. Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons e também a Igreja da Unificação. Eles ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo, negam também negam a concepção e o nascimento virginal de Jesus. Então essa é uma das marcas desses
esses movimentos. É o ensino moderno de Cirinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus. Então, esse nascimento virginal de Jesus, 750 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías viveu nessa época e profetizou o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, Jesus já tinha deixado Deus já tinha deixado bem claro através dos profetas que a Virgem daria à luz. Tanto é que quando o Gabriel, o anjo, fala com Maria, que ela foi escolhida para gerar o Salvador, ela disse: mas eu sou noiva, mas eu ainda não tive nenhuma intimidade com meu esposo. Como que eu vou gerar esse bebê? Então ele disse: não, o que vai ser gerado em você virá do próprio Deus. Então isso é a palavra do Senhor Jesus. Foi gerado pelo Espírito Santo. Deixa bem claro, olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, noiva com José, antes que se juntassem, antes que tivessem intimidade, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então é bem clara a palavra do Senhor, tá vendo só? Então é nessa palavra que nós confiamos, é nessa palavra que está a nossa confiança. E o anjo Gabriel, então, fala isso com ela, disse assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. No item 2, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Outro heresiarca gnóstico do Egito, chamado Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simeão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e o populacho, ou seja, as pessoas que estavam ao redor, o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação desse Simeão, né, ou desse Simão, que foi crucificado no lugar de Jesus, o seu sósia. Olha que história mirabolante. Agora o Alcorão também tem uma história semelhante. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, na sua principal, que é a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Isso é o próprio Alcorão que está dizendo. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Quer dizer, é a mesma heresia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. E outra coisa, né? Como que pode aquele monte de gente que estava ali e vão se enganar, e o Simão que chegou ali para ajudar Jesus a carregar a cruz, Jesus deixou ele carregando a cruz, saiu de fininho. Isso é uma história mirabolante, né? Uma história que realmente só acredita quem quer ser cego espiritualmente. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, escreveu Paulo, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo está dizendo tudo que está de segundo as Escrituras, e Paulo era vivo nessa época que Jesus Cristo foi crucificado, e ele perseguiu os cristãos porque ele não cria nisso. Agora de repente ele tem um encontro com Cristo, passa a crer, passa o quê? Passa a pregar. Então Paulo realmente é uma pedra no sapato para todos os judeus. Por quê? Porque Paulo era um dos principais que perseguia e que ele era muito religioso. Agora quando ele se torna cristão, ele se tornou até um perigo, tanto é que os próprios judeus depois queriam matá-lo. No item 3 e último, a confirmação histórica, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Um deles é Flávio José, um historiador muito famoso que viveu do ano 37 ao 100 depois de Cristo. Disse assim, ó: acusaram-no perante Pilatos, a figura de Pilatos novamente, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Esse é o relato do historiador muito famoso daquela época. Outro historiador agora romano, Tácito, que viveu de 55 ao 117, ele escreve assim, ó: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia então declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas e infalíveis testemunhas. Então a Bíblia deixa bem claro, em Atos capítulo 1, fala assim, ó: os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Então Jesus Cristo ressuscita na Páscoa, fica 40 dias pregando, depois ele é assunto ao céu, 10 dias depois ele viu o Espírito Santo. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa, havia uma festa chamada Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e inaugura a igreja. Olha o relato. Então, ressurreto, ele fica
40 dias ainda aqui na terra, ressurreto, pregando, aparecendo aos seus apóstolos e foi visto por mais de 500 irmãos. Numa ocasião, foi visto por mais de 500 irmãos. Aí Paulo diz assim, ó, muitos deles ainda vivem hoje. Então Paulo, quando estava pregando, já estava com mais idade, ele falou assim, olha, em 1 Coríntios 15:6, teve uma ocasião, teve 500, mais de 500 irmãos que viu ele, conversou com ele, viu ele ali, o seu ensinamento, depois dele ressurreto. E falou assim, muitos deles ainda vivem hoje. Amém? Conclusão, as expressões, o verbo se fez carne. Então as expressões, o verbo se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, que é o primeiro Adão, e pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um homem, que é o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então o verbo se fez carne, Jesus encarnou, fez-se o homem sujeito ao pecado, embora que nunca houvesse pecado, e na sua boca também nunca houve engano. O apóstolo Pedro escreve desta forma, amém? Então Jesus Cristo vem em carne, venceu em carne e dá condições para nós vencermos, estarmos com ele na sua eternidade, e ao ressuscitar, ressuscita em corpo glorioso, o qual nós teremos este corpo glorioso no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos. Vamos para nossas perguntas. Número 1. Como o docetismo pode ser definido? A mais antiga heresia histórica da igreja consiste em negar Jesus Cristo tivesse vindo, tido corpo físico humano, sua humanidade era simplesmente uma aparência fantasmagórica, segundo esse ensinamento. Pergunta 2, quais os três principais heréticos, dessa doutrina? Os principais heréticos dessa doutrina são Cirinto, Saturnino e Marcial. Pergunta 3, qual a gravidade do docetismo? Está em afirmar que Jesus Cristo não teve corpo físico. Se ele não teve corpo físico, logo não morreu. Se ele não morreu, logo não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo é vão, que é a nossa fé. Pergunta 4, o que o apóstolo reitera na introdução do Evangelho de João? Então o apóstolo afirma no seu Evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram da palavra da vida, e confirma lá no Evangelho, dizendo, no princípio era o verbo se fez carne, ou seja, ele é Deus. Depois ele fala no versículo 14, e o verbo se fez, primeiro ele começa, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, Jesus é Deus. Depois ele confirma no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pergunta 5, quem na antiguidade e atualidade e na atualidade nega a crucificação do Senhor Jesus Cristo? Então, as heresias lá de Basilides negava a crucificação de Jesus, dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que a população, o popular, acho que a monte de gente estava ali, não percebeu isso. Olha só que coisa terrível, E atualmente esse mesmo ensinamento tem no Alcorão, que é o livro sagrado do muçulmano, dizendo que não foi Jesus que morreu, mas que ele foi uma simulação, Então isso é um ensinamento muito errado, muito enganoso, porque as provas são históricas, as provas são cabíveis. E outra coisa, quantas pessoas depois morreram defendendo que Jesus Cristo ressuscitou? E a minha pergunta hoje você também está disposto a defender essa doutrina, e que o seu Cristo, o meu Cristo, ressuscitou o terceiro dia, está vivo e vive para todo sempre? Nós estamos dispostos a defender essa doutrina, esse ensinamento, e a sentir a sua presença e ser guiado pelo teu Santo Espírito até ao final da nossa jornada? Então, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.